Quando nós falamos de qualidade na educação, praticamente subjacente a isso, ou no mesmo lado, está as questões de a qualidade só pode ser de fato uma qualidade nominada se ela tiver em torno dela critérios de avaliação dessa própria qualidade. E o primeiro ponto que eu gostaria de destacar, né, porque já a gente percebe pelas manifestações das pessoas em torno de polêmica, é que, na realidade, quando nós falamos de avaliação, é uma avaliação para a aprendizagem, né? Quer dizer, isso é um postulado muitíssimo importante no programa que nós estamos oferecendo ao debate público. E não apenas para a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças e dos jovens, mas também uma avaliação que permite, né, que toda a comunidade educacional se aproprie dos resultados da avaliação. Eu sou daqueles que considera que em qualquer sistema de avaliação as pessoas têm direito de saber o que será avaliado, né, por que será avaliado e o que se fará com a avaliação, né? Então, numa ideia de avaliar para a educação, para o aprendizado, é muito importante que nós tenhamos nesse plano um conjunto de ações articuladas relacionadas ao que fazer, né, a transparência completa, e nós estamos muito menos preocupados com qualquer tipo de avaliação que resulte em rankings, em notas, enfim. Essas coisas para o sistema são importantes, como é o caso do IDEB, que é um indicador de qualidade do ensino fundamental e médio, mas é um indicador comparativo para o sistema. A melhor avaliação, né, que é o que vocês todos trabalham o tempo inteiro nas escolas, é a avaliação que permite, em tempo real, encontrar subsídios para orientar, para bem orientar o trabalho educativo, seja dos professores, da equipe escolar como um todo, né, seja também dos próprios alunos, com a participação intensiva da família. Apenas para terminar essa minha primeira manifestação, quer dizer, como todos sabem, nós estamos procurando enfrentar algo que se estabeleceu na rede pública em São Paulo e em muitas outras redes no Brasil, que é uma ideia que se instalou a respeito de aprovação automática nas escolas, né? E todos nós que trabalhamos em educação sabemos que defendemos a ideia do progresso contínuo, assegurado, né, do desenvolvimento e da aprendizagem dos alunos. Mas, infelizmente, né, a maneira como a ideia boa na progressão continuada ela foi sendo implantada em muitos lugares do Brasil, inclusive em muitas escolas de São Paulo, acabou sendo, de fato, uma espécie de aprovação automática, que, na prática, desincumbe, né, os alunos e, frequentemente, as famílias, cria uma certa confusão a respeito dos passos e procedimentos relacionados à construção do próprio conhecimento e da própria atividade educacional. A ideia, por exemplo, de termos em toda a rede, né, tem muitos lugares que já tem, mas um processo mais cadenciado de provas bimestrais no ensino fundamental vai exatamente na direção de que há uma expectativa de que em tempos certos e claros, que fique claro para todo mundo, há um processo realmente de entrega, né, entrega do aprendizado, das leituras que se recomendou fazer, né, dos exercícios que deveria ter sido feito, da pesquisa que deveria ser realizada, enfim, que não se acumulem déficits educacionais, né, a ponto de que esses déficits acabem ficando tão grandes que não possam ser enfrentados, seja pelos alunos, seja pela escola, seja pelo sistema de ensino. A ideia, por exemplo, que nós falamos do boletim, que já é prática em muitas escolas em São Paulo, mas não de todas. Mas é um canal, né, que seja percebido pelo conjunto da população e, sobretudo, para as famílias, de que há uma informação disponível, né, em tempo certo e cadenciado a respeito do desenvolvimento da própria criança e daquele próprio jovem, né? E, enfim, um dos pontos que também agora vou encerrar mesmo, que se transformaram em muito polêmico, é a ideia de que nós estaríamos, ao colocar na organização dos ciclos 5 pontos nos quais um aluno pode ser retido, reprovado, né, que nós estaríamos, nesse caso, desprezando todo um conhecimento que a educação já formou no Brasil, de que a reprovação é um mal. E é verdade. Nós todos aqui que trabalhamos com a educação sabemos que a reprovação, no fundo, é a reprovação nossa como profissionais, nossa como governo, porque é o fracasso do aluno, é o fracasso de todos nós. Quando nós estabelecemos na proposta
5 pontos em torno dos quais, no limite, né, o aluno ele possa ser retido, porque se avalia que ele não tem condição de dar prosseguimento aos seus estudos, né, com qualidade, com tranquilidade e num processo de progressão contínua, na realidade esses 5 pontos nós queremos que sejam mais e melhores sinais de alerta para que nada fique para trás, para que nenhum déficit seja construído e tolerado, né? Porque se é um direito à aprendizagem, é um dever nosso criar todas as condições para que esses meninos eles possam de fato se desenvolver. Então, longe de uma ideia de criar uma máquina de reprovação, eu já ouvi falar isso, né? Estão criando uma máquina de reprovar, muito pelo contrário, nós estamos criando uma máquina, azeitando a máquina de educação que é a rede municipal de São Paulo. Isso no caso do ensino fundamental. Evidentemente que nós temos um desafio enorme, muito grande também, de construir com a rede um sistema de avaliação da educação infantil, que não é apenas e tão somente uma avaliação do desenvolvimento das crianças, porque isso até naturalmente se dá, os profissionais têm que fazer isso, mas uma avaliação institucional. Quais são os critérios de custo, aluno, qualidade, que devem presidir a montagem dos projetos educacionais, pedagógicos, das unidades de educação infantil, critérios de avaliação esses que devem valer não apenas para a rede própria, né, de educação infantil, os nossos SEIs, mas também as entidades que trabalham conosco, porque aí também é um processo muito desigual, né? Nós temos excelentes creches conveniadas com a prefeitura, como até acontece aí nessa região de Guaianazes, às vezes unidades que são muito sofríveis, que colocam até em risco a integridade educacional, se não outras integridades até das crianças. Então, para dar um panorama geral, quer dizer, nós acreditamos que a cidade de São Paulo tem não apenas uma potência, mas ela tem já uma efetividade de produzir educação de qualidade. Isso se encontra em muitas e muitas escolas, né, no desempenho dos profissionais, no resultado até dos alunos, na sua história de vida. Mas nós temos também que dar passos nessa direção, né? Se a gente olha avaliações gerais, a cidade de São Paulo situada em 35º lugar, né, entre os 39 municípios da região metropolitana, considerado o indicador IDEB, né, que avalia o ensino fundamental, nós acreditamos que isso não condiz com essa potência instalada, né, na cidade de São Paulo, de produzir para todos uma educação de qualidade como direito. Então, essa é a primeira intervenção minha e estou à disposição se puderem fazer questões que eu possa responder, né? Por favor. Posso conversar. Realmente são algumas questões polêmicas, né? Primeiro quero agradecer, né, a oportunidade de a gente estar debatendo, acho extremamente importante a discussão, né? A gente fazer essa discussão à luz das pessoas que estão, né, têm a vivência na escola e presenciam as dificuldades que nós temos enfrentado. Com certeza, o nível de proficiência dos alunos é a nossa grande preocupação, né? Agora, a proposta ela apresenta aí, em relação à avaliação, princípios da questão da avaliação formativa, toda essa preocupação do cuidado, do acompanhamento com o aluno. E aí talvez às vezes as medidas não estejam talvez claras ainda na proposta de como que isso realmente vai ser recheado, né? Então, pontuando, por exemplo, em relação à nota, né? Na minha concepção, né? Os conceitos, eles favorecem mais uma avaliação formativa do que as notas propriamente ditas, né? Eu sei que é possível ter uma avaliação formativa e sintetizar essa avaliação como nota. Como eu sei que eu posso ter uma avaliação classificatória e transformar isso num conceito. As duas coisas são possíveis. Mas, no entanto, na experiência que a gente tem de discussão com os docentes, o conceito acaba possibilitando um compromisso, uma discussão mais coletiva do processo global do aluno, né? A nota eu posso só fazer a minha continha matemática de média e já estou satisfeita, né? Então eu acho que o conceito ele força um pouco mais essa discussão coletiva e esse compromisso geral. Claro que não significa que o sistema está satisfeito nesse sentido, né? Talvez 3 conceitos não sejam suficientes, né? Talvez a gente precisaria pensar num número maior de conceitos, talvez 4, mas me preocupa um pouco essa imagem de que a nota vai ser mais objetiva
e não necessariamente isso vai acontecer, né? A gente tem um leque de habilidades e competências que os alunos devem desenvolver no ensino fundamental, e hoje a gente observa esse leque em 3 níveis, né? O não satisfatório, satisfatório, plenamente satisfatório. Agora nós vamos ter que pensar em 11 níveis, o 0, o 1, o 2. Então, não é tão simples assim a nota quando a gente pensa de fato o que significa cada nota e o que significa cada conceito. Acho importantíssima a discussão, independente de qualquer coisa, porque como a gente avalia, que instrumentos a gente utiliza, essa discussão vai possibilitar essa discussão. Mas eu acho que a gente precisaria aprofundar bastante nessa questão, assim como a reprovação, né? Eu acho que o ciclo, a reorganização deste formato de 2 ciclos para 3, eu acho muito significativa, né? Acho muito importante isso. Há anos que isso não vem sendo discutido, então eu acho que essa gestão, trazer esse debate é fundamental. Mas, assim, eu vejo ainda, não está claro um pouco, né? Acho que o secretário poderia nos ajudar a compreender algumas medidas em relação ao 2º ciclo, né? Ao ciclo interdisciplinar. Então, ele aponta medidas muito interessantes da preocupação com a passagem do aluno do Fundo 1 para o Fundo 2, do professor generalista poder acompanhar mais esse aluno quando ele já está lá no Fundo 2 e vice-versa, mas a gente não sabe exatamente como que isso vai funcionar. Mas, de qualquer forma, ele aponta medidas interessantes que podem possibilitar uma nova reorganização, de fato, do tempo e do espaço e dos reagrupamentos dos alunos, né? E aí a minha dúvida, se isso parece tão bom, por que isso não podia ser para os 2 ciclos, né? Porque já que o nosso desafio é garantir a aprendizagem dos alunos, porque a gente não quer nem que eles sejam aprovados automaticamente, mas a gente também não quer que eles sejam reprovados, né? Para a gente tentar construir isso de forma que seja válido para os 2 ciclos, para garantir a aprendizagem mesmo ao longo do processo. Acho que é isso. Helena, você que é professora, acho que podia dar uma contribuição também. Então, quanto aos conceitos, eu acho que o que deixa os professores um pouco insatisfeitos é a amplitude, né? Porque conceito S, os alunos, eles às vezes não acham justo, né? Nem mesmo os alunos, porque, eu acertei 5, tirei S, eu acertei 7 questões e tirei S também. Então, acho que o valor numérico para eles é mais compreensível. E eles também, têm essa visão, né, de que vão ver exatamente aquilo que errou, que vai ter que estudar um pouco mais, exatamente aquilo que está faltando aprender. Então, eu sou a favor do conceito numérico, porque eu acho que isso não deve ser visto como um castigo, né, mas deve ser visto como uma forma de ver onde estão os erros, tanto para o professor quanto para o aluno. Bom, o comentário, eu compreendo bem as preocupações aqui levantadas, mas o primeiro esclarecimento é muito importante, até como eu percebo que você fez, né, ao fazer os comentários, que os profissionais da rede, os educadores, as famílias possam dar uma lida mesmo cuidadosa no documento de referência, né? Porque todo o processo de avaliação, nós assumimos aí esse ensinamento que todos nós, ao longo da nossa vida, já consolidamos, da ideia de uma avaliação que tenha características formativas, né, que alimente o processo educacional o tempo inteiro. Agora, o comentário em relação à questão da nota numérica 0 a 10, que está inclusive nas indicações no próprio documento, é que ela nunca deixará de ser acompanhada, né, das orientações que são de natureza conceitual. Isso é muito importante que se faça. Quer dizer, claro que pode dar até um pouco mais de trabalho inicial aos professores, né, para fazer os certos ajustes, mas eu tenho confiança que o nível de clareza, né, que se incorpora no processo, principalmente na possibilidade de um melhor envolvimento das famílias em relação a esses sinalizadores, vão mais ainda valorizar as orientações, as observações e os diagnósticos que estão detalhadamente descritos, né, que é a atividade por si da avaliação. Então, não se trata de substituir um sistema por outro, na nossa proposta, mas de agregar a nota, né, o 0 a 10, o conceito numérico, aos sistemas que já têm sido desenvolvidos, tornando, portanto, o processo mais claro, né, que facilita
a participação das famílias e, no nosso modo de entender, facilita uma melhor percepção por parte dos alunos.